Estivemos no final da semana passada na sede da Unicred Central Geração, ocasião em que o presidente Dr. Paulo Abreu Barcelos nos concedeu uma entrevista exclusiva. Pode rodar a entrevista, Tiago. Estamos na sede da Unicred Central Geração, antiga Unicred Central RS. Por que geração? Porque as singulares, que são 10, se expandiram pelo Brasil todo. Aí não tinha sentido manter o RS. Nós temos 10 singulares. A pioneira fica onde, doutor Paulo? Já estou conversando com o presidente, doutor Paulo Barcelos. Onde é que fica a pioneira? A pioneira, ela abrange uma área no estado que tem como seu centro o município de Casca. Casca é a origem do sistema que se expandiu a partir desta cidade. Na verdade, a pioneira abrange várias cidades da região e a gente precisa relacionar todas elas pela sua importância que ela representa na própria origem do sistema. Então, nós temos que incluir, no caso, além de cidade de Casca, Amaral, Veranópolis, Guaporé. Guaporé, tá? Cidade grande, próspera. E as outras cidades ali também, daquela zona toda, uma zona celeira, uma zona de uma importância muito grande. A gente tem muito orgulho de ter o seu início aqui nesse sistema no Rio Grande do Sul. Isso nós valorizamos muito, porque a gente conseguiu implantar uma cultura muito própria do nosso estado. Doutor Paulo, nós temos Porto Alegre, que também tem agência no litoral. Nós temos a Eleva. Onde é que fica a Eleva? A sede da Eleva é em Santo Ângelo, tá? Nesse momento, a Eleva também está ocupando a área lá de Erechim. Eles têm uma atuação também no município de Cruz Alta e, recentemente, eles se expandiram para o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Isso. E eles se instalaram lá nesse estado já de uma forma bem organizada, já estão trabalhando, já estão com a sua estrutura muito consolidada. O senhor já esteve lá, doutor Paulo? Tivemos a inauguração da unidade no município e efetivamente eles já estão, além da capital, eles também estão em Três Lagoas, estão se expandindo e ocupando todo o estado. A integração. Santa Maria? Não. A integração é uma união de 3 cidades importantíssimas no nosso estado. Nós temos, por um lado, o município de Pelotas, da minha origem, uma pessoa, cidade também de Rio Grande, antiga cidade, porto marítimo do estado do Rio Grande do Sul, e Caxias do Sul, muito pujante. Eles uniram as 3 e hoje é uma cooperativa muito importante, com uma presença muito grande, inclusive com expansão para o norte do país. Para o norte do país, para onde, doutor Paulo? Quando começasse o programa, tu comentasses para nós a questão da nova geração, isso identifica exatamente a necessidade que nós tínhamos de se enquadrar para outros pagos. Claro. E eles estão em Fortaleza, estão em Natal, estão em Teresina, no Piauí, tá? E tem alguns planos de expansão também para o Maranhão, tá? Então, em função disso, não foram a pioneira nisso. A primeira cooperativa a se expandir foi a Ponto Capital. A Ponto Capital ela tem a sede na Santa Maria. Do nosso amigo doutor Jobim. Isso. E essa cooperativa se expandiu lá para o Recife, tá? Depois foi ocupando outras cidades, como Petrolina, Garanhuns. Sertão pernambucano. Exatamente. Eles estão procurando cada vez mais se expandir naquela área lá, mais própria do estado de Pernambuco. Claro. Então, e também tem planos para João Pessoa e Maceió. Belíssima João Pessoa, belíssima Maceió. São cidades aprazíveis, turismo bombando naquela região como nunca, doutor Paulo. E a Unicred Horizontes?
A Horizontes, nós temos aqui uma ilustre figura, que é o Dr. Samir, Dr. Lamar, que é o nosso vice-presidente, pessoa de uma respeitabilidade muito grande, e que eu tenho um especial apreço por ele. Exerce um papel, fica até difícil da gente falar, porque ele está sempre unido lá junto conosco, mas ele exerce um papel muito importante também na condução do sistema Unicred Geração. Horizontes, basicamente o município dele é Ijuí, mas ele está se expandindo para outras cidades, Frederico Westphalen. Tá? Doutor Samir é uma pessoa muito querida. Nós entrevistamos ele lá na casa da Unicred, na Expo Inter. A alegria dele lá junto com o senhor, recebendo os amigos lá. E a Unicred Premium? Bom, a Premium é Lajeado, que é a sede dele, mas pega o município de Estrela. A Premium também tem uma unidade, está instalada aqui em Porto Alegre também. Ela incorporou aquela cooperativa, aquela cooperativa que antigamente era a Projeta dos arquitetos. Exatamente, a Projeta. E basicamente, eles têm uma atuação muito no centro do estado. Eu já falei, repetido, município de Estrela, aquela região toda pujante aí também, como é que é do Cristo Redentor, que é o... Do novo Cristo Redentor Gaúcho, que diz que é maior que o do Rio de Janeiro. O senhor já esteve lá, doutor Paulo? Não tive lá, não tive o privilégio de estar lá. Mas é uma cooperativa muito pujante, muito bem organizada, tá? E é uma das principais nossas cooperativas que a gente tem aqui. Claro, eu estou vendo que é... Encantado. Encantado. É o Cristo de Encantado. Não sei se a Gláucia, que está aqui conosco, conhece. Eu tenho curiosidade de ir lá conhecer. Mas ela trouxe aqui a cidade de Três Passos. Isso. Eu queria corrigir o Horizontes, porque eles já têm uma unidade em Três Passos, tá? Três Passos. Tenente Portela, que também está ali. Eu lecionei em Três Passos, é muito distante. Isso aí. E é uma unidade instalada nos Horizontes, sempre bastante, contribui muito para o desenvolvimento. E a Prosperar, onde é a Unicred Prosperar? Olha, a Prosperar surgiu de uma união entre Bagé e Livramento. Ela por muito tempo se chamou região da Campanha. Isso. Mas como ela se expandiu também para Goiás, para Goiânia, tá? Para a cidade de Goiânia, ela na verdade ela também mudou o nome para não ficar identificada como uma região muito ligada às nossas tradições aqui do Rio Grande, tá? É uma cooperativa também muito bem organizada, consolidada. Aliás, nós não temos problemas com nenhuma das nossas cooperativas. Eu sei que vocês são muito organizados. Região dos Vales, do nosso amigo Dr. Reck. Região dos Vales, está em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gramado, no litoral do Rio Grande do Sul também. Impressionante como cresceu, né? Tu já me poupou muito, né? Porque tu já conhece perfeitamente bem exatamente isso. Eles estão já dentro do litoral também, uma área que se expandiu muito juntamente com a Porto Alegre. E é uma cooperativa de uma região muito pujante, muito bem organizada, com indústria, com prestação de serviços, tá? É um dos orgulhos nossos também. E a Ponto Capital? A Ponto Capital até nós já vínhamos falado um pouquinho antes, quando a gente falou do Dr. Jobim, né? Isso. Até eu relatei, ela tem a sede de Santa Maria, mas eu não quero ser repetitivo, claro, porque nós já falamos, inclusive, da expansão delas, tá? Pois é. E a Copnori? A Copnori é uma cooperativa dos registradores e notariais, e ela é uma cooperativa, digamos, que tem uma vida mais recente entre nós. Ela é uma cooperativa que veio para contribuir muito para o nosso desenvolvimento da Unicred Geração, tá? É uma cooperativa estrategicamente muito importante para nós.
Doutor Paulo, vamos falar dos resultados de 2022. Mas antes disso, nós Claro. temos que falar um pouquinho da Porto Alegre. Tá? Sim, a Porto Alegre, do nosso amigo doutor Boeira. Isso, até porque a minha origem e a minha razão, o fato de eu estar aqui também se deve à Unicred Porto Alegre. Eu sou fundador, sou ex-presidente e há 9 anos estamos aqui na Central e eu devo muito ao que eu consegui na minha vida profissional, a Unicred Porto Alegre, a Unicred que se destaca entre as demais, até pela situação de estar na capital do estado do Rio Grande do Sul, e é uma cooperativa que tem uma abrangência da região metropolitana, onde a gente sabe que o PIB principalmente, as condições, mais profissionais da área da saúde, onde a gente está identificado, as faculdades de medicina, tá? E que tem uma gestão muito adequada, Claro. e por isso ela tem uma proeminência, vamos dizer, Destaque especial. destaque especial dentro do sistema Unicred Geração. Agora, a Porto Alegre também, a Assembleia Geral aprovou, a área de atuação do Estado, lá na cidade do Rio de Janeiro, e mais também algumas outras cidades, como Petrópolis, Nova Friburgo. Conheço bem aquela região, morei muitos anos. Uma região uma população bastante expressiva, com potencial de crescimento potencial muito grande. Uma classe médica muito forte em todas essas cidades. O Rio de Janeiro tem uma classe médica muito, muito, muito forte, unida. E os resultados de 2022 da Unicred Central Geração, que junta todo esse complexo de singulares, foram bons, doutor Paulo? Olha, Alexandre, a gente tem alguma dificuldade quando a gente fala as questões de muito bom. A gente tem que entender o contexto do ano de 2022. Na verdade, muita incerteza, muitas dificuldades, questão da economia, o resultado eleitoral, todo esse contexto que prejudicou muita gente, embora a pandemia tenha recrudescido um pouco, mas os efeitos da pandemia, todos esses se perceberam nesse período. Mas eu te digo isso, tá? Não é para querer justificar nada, bem pelo contrário, é para nós termos um entendimento de que a gente comemora bons resultados, mas sabe que num contexto geral existem muitas coisas que não ficam exatamente muito adequado a gente dizer que tudo foi bem. As nossas cooperativas, elas, a despeito de todas essas dificuldades, ela tem um modelo de negócio, que é o modelo de negócio cooperativo, onde as pessoas se identificam mais com o negócio como uma parte integrante. Isso facilitou um pouco. Historicamente, as cooperativas cresceram sempre mais nos ambientes adversos, seja em crises passadas que houveram, as cooperativas conseguiram ter um resultado mais favorável dentro do contexto. E não foi diferente, tá? Em 2022, nós tivemos um resultado, só ponto de vista financeiro, excelente. Mas existe uma coisa que está acima do resultado financeiro, que é a satisfação dos nossos cooperados. Os nossos índices de satisfação giram em torno de 90%. São bastante elevados, e isso reflete muito bem a filosofia e o planejamento que a gente conduz. Resultado é consequência. Concordo. Tá? Concordo, é consequência. É consequência. Mas, de qualquer maneira, tá? Eu posso te dizer que foi um dos melhores anos, mesmo na adversidade que nós tivemos. Isso é extremamente importante porque a gente percebe cada vez mais a instabilidade na economia mundial. E a gente está bem consolidado em termos de patrimônio, com bom recursos em termos de ativo, e isso nos dá uma solidez maior, e isso nos dá mais tranquilidade para enfrentar o cenário adverso.
Eu queria reforçar uma coisa que é muito importante, tá? Principalmente o seguinte: nós estamos na pesquisa realizada pela revista Amanhã, um trabalho já tradicional deles, nós estamos entre as 100 maiores empresas do Rio Grande do Sul. E nós temos entre as 500 maiores do eixo do Sul, que nós estamos falando de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, tá? Isso já dá para ter uma ideia do orgulho que nós temos em estar participando do rol dessas empresas, já nos atestam bastante a nossa solidez. E o trabalho que nós estamos fazendo, principalmente para os nossos cooperados. Doutor Paulo, o senhor foi um dos fundadores, idealizadores, apoiadores da criação do Fundo de Previdência do Precaver. Como é que está o Fundo de Previdência? Olha, eu fico muito contente quando tu falas da minha qualificação com relação a quanto à Previdência, mas eu tenho o dever de dizer que eu sempre fui um admirador e um adepto integral disso, mas longe de ser um dos primeiros, porque ela nasceu lá em Santa Catarina. E a gente sempre teve uma adesão muito forte. Eu trabalhei para que isso efetivamente fosse bem sucedido, tá? Todas as cooperativas hoje, por adesão, participam da conta previdência na condição de instituidores. É um case de sucesso, tá? Eu te diria, sem dúvida nenhuma, no rol das previdências privadas fechada, certo? A gente se ufana muito de falar, com toda certeza, hoje top, tá? É um sucesso e com espaço para crescimento muito grande, tá? E essa poupança é muito importante para garantir depois as pessoas, na sua idade mais avançada, no momento que se afastar da sua atividade profissional, que o rendimento reduz, fica muito tranquilo as pessoas terem uma complementação de renda. O papel social da conta é inegável, tá? É realmente um case de sucesso. Instituto Unicred, como é que foi o Instituto esse ano que passou? Olha, hoje casualmente, eu recebi uma notícia muito boa, que nós fomos aprovados no Fundo Criança. Tá? Então parece que tu veio aqui essa notícia de primeira mão. De primeira mão, atenção, notícia de primeira mão aqui. Então, na verdade, a questão do Instituto é porque, na verdade, as cooperativas elas têm uma responsabilidade muito grande dentro da economia do país, em função de que, além de uma instituição financeira muito semelhante em alguns aspectos a bancos, ela tem uma responsabilidade social muito importante. A diferença entre banco é o modelo de negócio. Claro. O modelo de negócio, nosso modelo de negócio é cooperativo. E na verdade, dentro do princípios e valores do cooperativismo, existe a preocupação com a comunidade. Nós temos há 4 anos, nós estudamos o Instituto está bombando. Eu fico muito feliz pelos resultados que nós estamos alcançando. Eu acredito que nós cada vez mais vamos poder fazer muito mais. Não é para os cooperados, o Instituto muito mais é para a comunidade e principalmente para aquelas pessoas em vulnerabilidade social. Está muito bem, eu posso te dizer, e até depois de uma outra oportunidade, eu quero te mostrar muito bem, até porque a gente pode, porque eu sei que tu é um comunicador e uma pessoa de uma sensibilidade muito grande, e a gente pode desenvolver algumas atividades para a nossa comunidade que muito precisa desse tipo de auxílio. A Unicred Central Geração compõe-se de 10 singulares. Pioneira, Porto Alegre, Eleva, Integração, Horizontes, Prêmio, Prosperar, Região dos Vales, Ponto Capital, Copnori. E foi muito bem o ano passado. Doutor Paulo, mudou o governo.
voltou o Partido dos Trabalhadores à presidência da República. E o presidente tem questionado a autonomia do Banco Central. O que o senhor acha desse tema? Olha, é um assunto muito delicado, bastante difícil de a gente falar, mas a gente tem opiniões, tem sua opinião própria, e o nosso entendimento é que há uma certa preocupação e tudo isso cria uma verdadeira incerteza para a nossa economia. Recentemente, a gente percebe uma preocupação na redução da taxa de juros. Se a gente olhar de uma forma muito simplista, certamente existe espaço para isto. Agora, a coisa é bem mais complicada. A autonomia do Banco Central, ela foi um fato muito auspicioso, foi comemorado, e que, na verdade, o Banco Central ainda está se adaptando a esse momento. Mas o presidente do Banco Central, o Campos Neto, não decide as coisas de uma forma isolada. Existem os diretores do Banco Central e é uma análise extremamente técnica, muito ampla, e a preocupação dele sempre é com a inflação dentro das metas, de tentar obedecer às metas de inflação. Eu assisti a entrevista na Roda Viva do presidente do Banco Central. E se a gente olhar de uma maneira muito simplista, os dois lados têm razão. O que falta, no meu ponto de vista, é uma maior integração, até porque tem que ficar claro que o Banco Central ele tem autonomia para atuar dentro daquilo que ele tem como prerrogativa. Mas tem que haver uma perfeita integração entre todos o governo. Então, a minha impressão que eu tenho que o governo deu o recado dele, o Campos Neto está fazendo o trabalho deles, mas o que a gente quer, de todas as maneiras, é que a inflação ceda. Certamente, quando isso acontecer, as taxas de juros também deverão baixar. Eu acho que o momento atual seria muito bom um perfeito entendimento entre as partes. E esse entendimento foi aberto, essa possibilidade, por parte do próprio governo, do Haddad, e por parte do próprio presidente do Banco Central. Hoje, se eu não me engano, amanhã, tem uma agenda do Conselho Monetário Nacional, que também tem essa competência de determinar a política e o ritmo da política. Eu acho que as coisas vão se acomodando com o andar da carroça. Afinal de tudo, nós temos que torcer para que o governo acerte e que a economia cresça, porque nós todos precisamos disto. Certamente existe visão de mundo diferente. Mas certamente com o tempo as coisas vão prevalecer o bom senso. Esse é o nosso desejo. Muitos podem achar que as taxas de juros elevadas beneficiam as instituições financeiras. É muito relativo. Nós estamos observando agora um aumento da inadimplência. Vocês vejam os efeitos que está se tendo aí com relação às empresas, a situação patrimonial dessas empresas, inclusive os casos que aconteceram atualmente com várias empresas que pediram ou falência, muitas delas, recuperação judicial. Nós precisamos domar a inflação. Concordo. E isto é o papel das autoridades. Um bom ambiente e um bom entendimento é a chave para a gente poder ter mais prosperidade, crescer e desenvolver esse país, que é o que todos nós queremos. Estamos encerrando essa nossa visita aqui ao meu amigo antigo, amigo de longa data, doutor Paulo Abreu Barcelos, presidente da Unicred Central Geração, que falou sobre todas as singulares,
falou que os resultados foram bons em 2022, a gente fica feliz, está otimista para 2023, e trouxe essa mensagem final aí, vamos torcer para que o nosso país encontre estabilidade econômica, geração de emprego e renda, que a gente possa viver em paz, não é isso, doutor Paulo? É só isso que a gente quer, né? Exatamente, isso que a gente deseja para todos os brasileiros, né? A economia exerce um papel extremamente importante, assim como as instituições financeiras fortes, consolidadas, é importante para movimentar a nossa economia. Eu quero aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção do nosso sistema cooperativo hoje. Eu acredito que já se passou a época que as cooperativas estavam num plano muito inferiores aos bancos. Eu diria para vocês que as cooperativas financeiras, para mim, hoje deveriam ser a primeira opção que as pessoas deveriam procurar para os seus recursos que eles têm disponíveis, ou até para quem procura o crédito. Muito tempo a gente entendia que tinha que participar de um banco, não, ou não. Hoje eu acho que as cooperativas são uma bela de uma opção. Não digo que não seja importante também ter um banco, tá? Mas eu reforço muito o papel das nossas cooperativas. Eu tenho duas coisinhas bem rápidas para te chamar a atenção, que eu quero reforçar, porque tu fosse uma pessoa que nos prestigiasse muito na Expo Inter. E esse ano, pela primeira vez, nós vamos estar na Expo Direto. Tá? Na Expo Direto, não me toque. Aí não me toque, tá? Então nós vamos estar já participando da feira, porque nós entendemos, tá, que o nosso Estado, embora não seja uma organização muito voltada para a área da saúde, o nosso nicho principal é esse, a gente sabe que a economia do Rio Grande do Sul gira muito em função do agronegócio. Então nós estamos perto porque muitos dos nossos associados têm mais de uma atividade. São pecuaristas. Isso. E nós vamos estar lá junto, tá? Oferecendo mais uma oportunidade que ele tem para que ele possa, então, procurar algum equipamento ou insumo para esse tipo de atividade que, para nós, é muito importante para a economia do Rio Grande do Sul. Muito bem, está aí. O Unicred Central Geração vai estar presente nesse importante evento do nosso agronegócio. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado por ter nos recebido, pela belíssima entrevista. Vou me despedindo por aqui para o Consumidor RS, direto da Unicred Central Geração, Alexandre Appel.